Comissão da Criança e do Adolescente vistoria obras de reforma do CASEP. Vereador apresenta projeto para regulamentar a publicidade nas ruas de Itajaí. Parlamentar propõe instalação de equipamentos para interromper processo de sucção em piscinas. 26 de abril de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Na última semana, os vereadores da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara de Itajaí se reuniram com a secretária estadual da Justiça e Cidadania, Ada de Luca, para debater a reforma do Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório de Itajaí, o CASEP. O prédio está interditado desde o ano passado, devido a problemas estruturais. Sem ter para onde encaminhar os adolescentes infratores apreendidos, a polícia tem liberado a maioria deles. Os vereadores da comissão, Fernando Pegorini, Giovanni Félix e Carlos Augusto da Rosa, querem que o governo do estado termine as obras de reforma e faça o chamamento público para a contratação de uma entidade que deve administrar o local. Como resultado da reunião, ontem os membros da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara de Itajaí vistoriaram as obras de reforma do CASEP iniciadas neste mês e que devem ser finalizadas em 60 dias. Uma das constatações da comissão é que, mesmo após a reforma, o espaço vai continuar inadequado para receber os jovens infratores. A reforma do CASEP de Itajaí está em andamento, mas conforme averiguaram os vereadores da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, ainda há muito para se fazer antes que o prédio volte a receber jovens infratores apreendidos provisoriamente. Os vereadores foram recebidos pelo engenheiro responsável pela obra e pelo gerente do Departamento Estadual de Administração Socioeducativo, o DEASE, que explicaram que a reforma é essencialmente de reforço das estruturas já existentes. As paredes estão recebendo um novo reboque e pintura e os corredores, grades de proteção. Mas as celas, consideradas pequenas para abrigar 2 adolescentes, vão continuar as mesmas. Conforme explicou o vereador Giovanni Félix, o tamanho das celas foi o principal problema apontado pelo Ministério Público para pedir a interdição. O que me preocupa é que um acordo feito lá atrás e a discussão era para que deveria ser ampliado, né, os locais onde seriam colocados os adolescentes. Né? As celas. As celas. Agora, né, isso não aconteceu. Não aconteceu, segundo o engenheiro da obra, ela vai funcionar como provisória. A gente sabe que antigamente era para funcionar como provisório, não funcionava. Na verdade, o garoto ficava aqui 4, 5, 6 meses, né, de provisório nada. Então, eu até tenho os meus receios de que isso aqui seja finalizada, essa reforma, e ela não venha a ser utilizada por causa disso. A obra tem prazo de 2 meses para ficar pronta e, quando estiver 80% concluída, o governo do estado pode abrir a licitação para a contratação da entidade que deve administrar o CASEP de Itajaí. Conforme o gerente do DEASE, o custo mensal com cada jovem apreendido varia entre 4 e 5 mil reais. Isto porque, além da equipe multidisciplinar, com enfermeiro, psicólogo e pedagogo, a lei estabelece que cada educador social deve cuidar de, no máximo, 3 reeducandos. Há aqueles casos em que se trata do adolescente que precisa de um maior cuidado, muitas vezes por ter algum problema psicológico, né, algum transtorno mental. Então, nessas situações, nós temos que ter um educador social para cada adolescente. Então, isso é tudo muito relativo. Nós costumamos a trabalhar com a possibilidade de se ter um educador social para cada 3 adolescentes. Ele afirmou ainda que o processo de chamamento público para a contratação deve ser rápido, a fim de que a ONG inicie a operação o mais breve possível. Já para o vereador Carlos Augusto da Rosa, é preciso redobrar a fiscalização na execução dos serviços pela ONG e que os jovens infratores tenham ainda outros cuidados enquanto permanecerem no CASEP. Nós temos que capacitar realmente esses elementos que vão trabalhar na ANCA para poder ressocializar esses cidadãos que vêm aqui dentro. Porque não se faz ressocialização de um jovem desse fora
da família. A família tem que estar integrada, a sociedade tem que estar integrada. Vocês podem ver que vocês fizeram a tomada de imagem muito magnífica, como vai ficar hoje. Vai ficar totalmente diferente, vai ficar compatível realmente para resgatar a cidadania desse jovem. Então essa é a nossa luta e eu tenho certeza que em breve aqueles menores infratores não vão ficar soltos na rua para roubar 3, 4, 5 vezes assaltar. Eles vêm para cá para dentro no prazo de 45 dias. O presidente da comissão, o vereador Fernando Pegorini, por sua vez, disse que o trabalho da comissão prosseguirá, já que o tamanho das celas continua sendo problemático e que outras melhorias se fazem necessárias. Faremos um requerimento, em nome da comissão, os 3 vereadores da Câmara, para que se faça 2 opções. Ou eles têm que adequar as normas do SINASE, ou dentro do quarto só a exigência que tenha um só jovem, né, por quarto, não 2 como, né, o tamanho que hoje ele não é adequado, é muito pequeno. Mas a nossa preocupação principal é de quando vão retomar. Quando é que vai começar a funcionar mesmo, efetivamente, aqui a ressocialização dos jovens, quando a ONG vai assumir, e que eles não esperem, né, para terminar a obra, para depois lançar o edital, e sim já comecem a fazer isso enquanto não se termina a obra, né, para quando terminar já está realizando, executando esse trabalho de ressocialização dos jovens, que a polícia não aguenta mais, nem a comunidade, nem a polícia. Está marcado para amanhã o encontro do Fórum de Entidades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itajaí, o CONDICA. O evento vai ser realizado no Lar Padre Jacó a partir das 9 horas da manhã. O encontro tem como pauta a ausência de titular da Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude e os orçamentos para a elaboração do diagnóstico da criança e do adolescente. O Fórum de Entidades Não Governamentais é um grupo de instituições que atuam na promoção e garantia dos direitos das crianças. E você vai ver em instantes, vereador apresenta projeto para regulamentar a publicidade nas ruas de Itajaí. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Os vereadores aprovaram o projeto de lei ordinária 46/2016. O PLO prevê a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Legislativo Municipal. De acordo com o texto, fica autorizada a reposição de 9,39% válidos a partir de 1º de abril. A revisão foi baseada na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A reposição de perdas inflacionárias é assegurada pela Constituição Federal. As comissões do Legislativo analisam o projeto de lei ordinária 49/2016, de autoria da vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB. O PLO dispõe sobre a instalação de equipamentos para interromper o processo de sucção em piscinas. A parlamentar conversou com nossa equipe sobre o projeto e explicou as razões da iniciativa. A gente não presta muita atenção, mas o número de vítimas fatais, principalmente de crianças, é muito comum em piscinas que não têm esse dispositivo que nós estamos solicitando na lei. Tanto esse dispositivo quanto uma bomba de sucção. Existem associações de pais que, inclusive, pedem que essas regras da BNT tenham leis próprias para isso. Vários municípios aqui de Santa Catarina já se adequaram. E eu gostaria muito que a nossa cidade se adequasse também. Nós estamos projetando essa lei agora, no início do inverno, para que dê tempo também, para que o empresariado, as pessoas que têm piscinas em áreas coletivas, em áreas comuns, se adequem, né, para o verão e possam fazer isso de forma bastante calma, ao ponto de não doer o bolso, né? Apesar que a gente fez uma pesquisa de preço e nós estamos falando em valor ínfimo, muito ínfimo mesmo, principalmente comparado ao valor de uma vida, principalmente uma vida de uma criança. Então é possível que isso seja viabilizado aqui no município?
É possível sim, já é feito isso em outros municípios do nosso estado. Eu acredito que se não for feito, será só por não ser vontade dos senhores vereadores, mas é algo muito simples, é como se fosse uma tampa de ralo na piscina, né, para que não grude o cabelo das crianças ou puxe o bracinho, a perninha e ali aconteça o afogamento, e também no lado de fora uma bomba, a instalação de uma bomba de sucção. A bomba deve ser um pouco mais cara, mas nós estamos falando de um ralo de R$50. O que nós gostaríamos é que tivesse a obrigatoriedade. Para isso vai ter a fiscalização, né, depois de aprovado o projeto, se assim o for e também sancionado pelo senhor prefeito, as empresas terão até 90 dias para se adequar, nós estamos falando aí quase no final do ano, e depois, se não se adequarem, passa o fiscal dá primeiro uma advertência para depois, se assim não o fizer, então uma multa de 15 UFM, que nós estamos falando aí de R$1.500, R$2.000. Vereadora, o projeto baixou as comissões, mas tem uma expectativa do trâmite dele? Também a senhora chegou a conversar com algum vereador sobre a aprovação dele? Eu não tenho muito hábito de conversar com o que eu concordo que seja o correto, né? Eu acredito que se esse projeto não passar, ele é de opinião política. Então, eu estou tentando pensar no bom senso dos senhores vereadores, né? Vai passar primeiro pela Comissão de Legislação e Justiça. Tenho certeza que não vai ter óbice jurídico nenhum. A legislação permite esse tipo de pedido e pretendo fazer a defesa deles, então, em plenário. É algo muito simples, mas se precisar trazer o pessoal todo da associação, precisar trazer relato, precisar botar imagens dessas vítimas, desses familiares implorando para que outras vidas não se percam assim num momento de besteira como esse, a gente vai fazer. Também está nas comissões da Câmara o projeto de lei complementar 9/2016. O PLC, de autoria do vereador Oswaldo Mafra, do Partido Solidariedade, dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem construída e natural do município. O parlamentar explica que o objetivo é regulamentar a publicidade nas ruas. Na verdade, botamos um projeto de lei no dia de hoje aqui na Câmara de Vereadores que regulamenta isso. Infelizmente, nós temos na nossa cidade, eu acho que o maior número de painéis de propaganda por metro quadrado. Não é possível a gente passar numa Praia Brava e ver 8, 9 painéis, um ao lado do outro, e não conseguimos ver a paisagem, né, da nossa cidade. Aliás, às vezes tem painéis atrapalhando inclusive o trânsito, né, chamando muita atenção, né, ou então não dando visualização do próprio trânsito. É muito difícil. Então, esse projeto de lei vem a regulamentar, né, e dá oportunidade para o poder público fiscalizar. Não dá mais a gente, hoje aparece numa avenida, numa rua, né, e não tem nada de outdoor, amanhã tem 10, 12, isso aí está virando uma brincadeira na nossa cidade. Então, quer dizer, a exploração audiovisual na nossa cidade precisa ter regramento, e o regramento é muito claro, né? Para que você tenha esse tipo de trabalho, você precisa seguir a lei, e esse projeto de lei é nesse sentido. A nova gestão do Conselho Municipal do Idoso está planejando o biênio 2016-2017. Presidido pela procuradora do município, Maria Terezinha, o Conselho tem o desafio de fiscalizar a execução das políticas públicas estabelecidas no Estatuto do Idoso. Maria Terezinha Mafra Splatter assume a presidência do Conselho Municipal do Idoso com um currículo de mais de 20 anos de atuação em políticas sociais. Participou, inclusive, da elaboração de leis municipais sobre proteção e garantia de direitos do idoso. Agora, o desafio é fiscalizar se as políticas públicas para a pessoa idosa estão sendo devidamente executadas. Inicialmente, o Conselho está se estruturando e está se reunindo mensalmente. Foram criadas as comissões e cada comissão está elaborando o seu plano de ação. A partir da elaboração do plano de ação, nós vamos para campo para ver como estão sendo encaminhadas as políticas de assistência ao idoso. O Brasil hoje ele está caminhando para a composição de uma população idosa. Então, ele precisa se estruturar e buscar a proteção dessa população, né? Que a faixa etária de sobrevivência ela aumenta, e com isso a população vai se tornando idosa. Por isso se criou o Estatuto, e agora nós estamos, como Conselho, nos estruturando para fazer a fiscalização dessas entidades de proteção. O idoso ainda sofre muita violência, ainda existe muito isso?
O idoso, a gente vê assim que a população idosa é uma população que não é tão considerada, né? Talvez se criou a política da melhor idade, mas ainda há muito o que fazer. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.